Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar sobre os pés em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 para a nossa meditação. Até que você localiza, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor regional, pastor Marcos Sérgio, pelo carinho, pela recepção. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo Moraes, pelo convite que foi nos facultado de poder estar aqui nesta manhã. E para mim é um privilégio poder estar assumindo essa tribuna para ministrar aos vossos corações uma palavra de Deus para a sua vida. Quando a gente fala família, é uma palavra que vem do grego oikos, que é ajuntamento de pessoas. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos uma família, somos membros, interagimos um corpo, o qual Cristo é a cabeça. O escritor anônimo aos Hebreus diz que nós somos a universal família de Cristo. E eu tenho certeza que nesta manhã maravilhosa, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero falar sobre 3 princípios para uma família bem-sucedida. Gênesis 12, verso 1, para a nossa meditação. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Tome assento. Muito obrigado pelo carinho. O relógio fica onde, Ricardo? 10 para as 11 eu retorno. Não estou vendo, mas a minha esposa vai dar um sinal ali. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, doutora Eliane, que sempre tem nos acompanhado e nos auxiliado nesse ministério maravilhoso, que é o ministério de pastoreio e também de ministrar a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo aqui. Deus abençoe sua vida, sua família. Queridos, o livro do Gênesis. O livro de Gênesis, ele traz o princípio, pressuposto que toda a criação, todo o começo, se resume no livro de Gênesis. E nós sabemos que o livro do Gênesis, ele é o livro do princípio, porém o último versículo de Gênesis termina com morte. Apocalipse é o último livro da Bíblia, conhecido como escatológico. Vem de escatologia, que significa tratado e resumo das últimas coisas. Só é escatológico porque ele traz a história do passado, do presente e do futuro. Porém, o último livro do Apocalipse, ele termina com vida. Jesus pregou isso no Sermão da Bem-aventurança, em Mateus capítulo 24, versículo 12, 13 e o versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos lembra e nos alerta, dizendo: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas o versículo 13 ele traz uma promessa dizendo: mas os que perseverar até o dizendo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo o que nós formos fazer, mover ou expressar, nós temos que estar embasado na palavra. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem 31.173 versículos. Segundo John Work, em cada versículo da Bíblia, teologicamente falando, ela tem 73 mensagens. Tem gente que faz um cursinho em AD, põe um anel no dedo e pensa que sabe de tudo. Mas a gente nasce aprendendo, vive aprendendo e morre sem saber quase nada. Espiritualmente falando, a Bíblia, ela é divinamente, muito obrigado, Deus te abençoe. Nós sabemos que a Bíblia divinamente, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tem gente que diz: eu recebi uma revelação da palavra. Na verdade, a revelação foi para os judeus. A Bíblia já é revelada. Porém, o Senhor nos inspira com algumas inspirações, o que está entre a letra e o papel. Por isso que nós nunca podemos subestimar um texto da Bíblia Sagrada, porque sempre Deus tem coisas novas
para a nossa vida. Algumas pessoas com zelo sem conhecimento chegam até a expressar que a palavra de Deus renova a cada manhã. Eu nunca vi esse versículo na Bíblia. Já li ela várias vezes e nunca vi. Quem encontrou pode me mostrar. Tem um parecido com esse. Lamentações 3, 21, 22. Diz: de causa de nós não sermos consumidos, a cada manhã se renova as misericórdias do Senhor e elas não têm fim. Então o que renova é a misericórdia, não é a palavra. Porque a carta anônima aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele chega a dizer que ela é como uma espada de 2 gumes. Não significa que corta para lá e corta para cá. Significa a interpretação e a aplicação. E ele diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir a intenção e o desejo do coração dos homens. E ela passa entre juntas e medula e divide o espírito da alma. Então a palavra de Deus, ela vai aonde o bisturim do médico não vai. A palavra de Deus, ela vai onde os seus pés não alcançam, suas mãos não alcançam. A palavra de Deus, ela é imensurável. Por isso que nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para te dizer que a palavra nos santifica, que a palavra nos purifica, que a palavra nos seduz, que a palavra nos conduz. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que a palavra nos encanta, que a palavra, ela é luz. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te mostrar que a palavra é fogo, que a palavra é água, que a palavra é martelo, que a palavra é broquel, que a palavra é fel, que a palavra é mel. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que esta palavra, ela nos põe de pé diante das dificuldades. Quantos vieram aqui nesta manhã para ouvir a palavra? Deixa eu ver. Muito bem. Preste bem atenção que Gênesis capítulo 12 é um dos textos bastante emblemáticos, porém de uma fácil compreensão. Todas as pessoas leigas que lê o texto de Gênesis 12, ele vai ver que o epígrafo textuário, ele vai falar sobre a chamada de Abrão da terra de Ur dos Caldeus. Eu costumo dizer que quando Deus chama o homem, Deus chama a mulher. A mulher na vida de um homem que tem um ministério, ela pode ser uma âncora e também pode ser uma lancha. Tanto ela faz afundar como ela faz decolar. A Bíblia nos mostra que a sabedoria foi entregue à mulher, porque o próprio Salomão, que entendia muito de mulher, ele diz: a mulher sábia quem achará? É como valor de pedras preciosas. E ele chega a dizer que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então, nesta manhã, o livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vemos aqui a chamada de Abrão. E dentro desta chamada, eu quero destacar 3 princípios, só no versículo 1, para uma família bem sucedida. Preste bem atenção que todos nós, quando falamos Abrão, muitos falam Abraão, mas primeiro o seu nome era Abrão. Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Parece que não tem muita significância, mas Deus muda, porque Abrão no original, todos nós sabemos que significava pai exaltado. Deus então disse: não, eu não dou a glória para outrem, eu vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, pai de uma grande nação. Então quando você vê o nome Abrão ou Abraão, você vai ver que isso aqui não resume só numa pessoa, está falando numa nação, numa geração. E eu creio que a promessa feita para Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, que a sua descendência seria incontável, essa promessa ela vai cumprir ainda no reino milenar de Cristo. Ela não se cumpriu, mas preste bem atenção que quando Deus chama Abraão, ou Abrão como queira, Deus chama sua esposa por nome Sarai, que no hebraico comum, na gíria, Sarai dá uma variante de briguenta, temosa, rilhenta, rusguenta. O nome de Abrão Deus aumenta, mas o nome de Sarai ou Saraí Deus diminui, que passa a chamar-se Sara, que significa princesa. Então quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus capacita, Deus envia. Quando Deus envia, Deus sustenta. Deus não está à procura de pessoas capacitadas, só de pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas que Ele chamou. Se você tem uma chamada de Deus, aguarda posicionado, porque o Senhor te dará posição e o nome de Jesus será glorificado. Ontem eu estava falando para os nossos jovens
ali na nossa congregação, e Deus me deu uma mensagem sobre Davi, que todas as vezes que Deus procurou Davi, Davi não estava correndo atrás da posição, Davi estava posicionado, porque quando nós posicionamos, a posição nos acompanha e o nome de Jesus é glorificado. Preste bem atenção, que em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos começar com o verbo de dizer. Está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abrão. Isso aqui vem do verbo dizer. Dizer é um sinônimo de fala. E o primeiro princípio está destacado, patente aos nossos olhos. O primeiro princípio para uma vida bem-sucedida, ou uma família bem-sucedida, está na chave A, quando ele diz: ora, o Senhor disse. Se o Senhor disse, o Senhor está falando. Se o Senhor está falando, nós temos que ouvir. O primeiro princípio para uma família bem-sucedida, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Todos aqueles que ouviram a voz de Deus foram abençoados. Todos os reis de Israel que foram bem-sucedidos foram abençoados. O princípio de uma família bem-sucedida, consolidada, está no ouvir a palavra de Deus. Você sabia que nós adultos, principalmente o sexo masculino, nós temos 206 ossos no nosso corpo. O menor osso do nosso corpo está no nosso timbre, que a gente chama de ouvido. É composto de 3 ossos: martelo, estribo e bigorna. O menor osso mede 2,5 milímetros, que é o estribo. Quando ele danifica, a gente fica surdo. E não, que quando nós montávamos em touro em rodeio, há 25 anos atrás, quando o Senhor me tirou do mundo do rodeio, o touro deu uma chifrada bem assim no maxilar dele e afetou o seu timbre, e ele não escuta bem. E a gente fala para ele: a paz do Senhor. Ele disse: não vou hoje não. Aí eu disse: como é que você está? Ele disse: não, eu fui ontem. Não escuta nada. Então o primeiro princípio está na audição. Por isso que em muitos lugares Satanás tirou o tempo da palavra, porque o amor que se tem pela palavra é o tempo que dá o pregador. Então nesta manhã, vocês são bem-aventurados, que vocês subiram para esta casa de oração para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos orientação de Deus. O princípio está na audição. Eu estava lendo as 7 cartas do Apocalipse que o Senhor manda para João na ilha de Pátimo. E todas as cartas, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, todas as cartas, terminando a carta que ele escreve para João, ele termina o último versículo dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante que Tiago, escrevendo no capítulo 1, versículo 19, ele diz: todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. O primeiro princípio para uma família bem-sucedida está na audição. O livro do profeta Abacuque, para quem não sabe, ele é o único profeta do Antigo Testamento que tem um coração de sacerdote. Porque o profeta, ele ouvia de Deus e trazia para o povo. Agora, o sacerdote pegava o povo e levava para Deus. E no capítulo 3 de Abacuque ele começa: ouvi. Ele ouviu a palavra do Senhor e disse: Senhor, ouvi a sua palavra e temi. Aviva a sua obra no meio dos anos, e no tempo da ira lembra-se da misericórdia. O princípio está na audição. Interessante que o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, uma linguagem figurada, vocês sabem do vale de ossos secos. Deus pega o profeta Ezequiel e leva para o meio do vale dos ossos secos. E o Senhor vai fazer uma pergunta para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, esses ossos porventura poderão reviver? E o profeta vira para o Senhor e disse: tu o sabes, Senhor. E o Senhor vai dizer para o profeta Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Interessante que Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 4, está escrito que o profeta Ezequiel
chega no meio do vale dos ossos secos e profetiza. E ele vai dizer: ossos secos, ouvir a voz do Senhor vosso Deus. E a Bíblia diz que houve um ruído e começou a juntar osso em cada osso. Daqui a pouco não era mais um vale, era um exército de pé, imponente, com bandeira para a peleja. Então preste bem atenção: quando nós paramos para ouvir a palavra, nós ficamos de pé e vencemos todos os obstáculos. Nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para você ouvir a palavra de Deus, porque tudo aquilo que está bagunçado, desorganizado, imagina um vale de ossos secos. Tinha tronco para um lado, tarso, metatarso, falange, falanginha, rótulo, femoral, o crânio, tudo isso atrapalhado. Mas quando a palavra veio, começou a juntar osso em cada osso. Então aonde a palavra chega, tem ordem. Aonde a palavra chega, ela te levanta. Aonde a palavra chega, ela nos coloca de pé para a batalha. Nesta manhã, o Senhor quer te dar força para você sair daqui de pé, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Ainda no primeiro princípio para uma família bem-sucedida, que é ouvir a voz de Deus. O versículo primeiro está dizendo: ora, o Senhor disse, que vem do verbo dizer, que é um sinônimo de fala ou falar. Então Abraão vai ouvir. Interessante que Marcos capítulo 5, a Bíblia vai falar de um caso muito conhecido, todos vocês aqui conhecem, a mulher do fluxo de sangue. Mas o versículo 27 está escrito que, gastando ela todos os seus bens, ela parou para ouvir a voz de Deus. Preste bem atenção que quando a gente lê Levítico, no capítulo de número 15, versículo 23, vocês vão ver que na dispensação mosaica, na época da lei, quando a mulher chegava no seu ciclo menstrual, ela era tida como imunda. Ela era arrancada de dentro da sua casa, do seu lar, e levado para um quarto chamado quarto da imundícia. Ela ficava 7 dias para a purificação. Passando os 7 dias, terminando o seu ciclo menstrual, o fluxo de sangue, ela retornaria para a sua casa. Poucas pessoas param para ver o contexto dessa história de Marcos capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue. Tudo indica que ela sai de casa no seu primeiro ciclo menstrual. Se ela padece 12 anos, ela tinha agora de 24 a 26 anos e não podia voltar para sua casa. E a Bíblia diz que ela começou a padecer na mão dos médicos, da medicina. Ninguém dava jeito pelo seu flagelo. Mas a Bíblia diz no versículo 27, depois de gastar todos os seus bens, ela parou para ouvir falar de Jesus. Olha o quanto, quando nós paramos para ouvir, as coisas mudam na nossa vida. Talvez você está correndo tanto e não consegue parar, dar um stop, para que você possa ouvir a voz do seu Deus. Talvez você está gastando tudo o que tem e a solução não está nos seus pés, a solução está no seu timbre. Então nesta manhã, ouça o que o Espírito diz à igreja. Antes de agir com a mão, ouve com o seu coração, porque o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Interessante que quando ela ouve falar de Jesus, ela vem por detrás. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos dá estratégia para chegar perto do nosso milagre. Tem gente que luta, que faz de tudo para conseguir algo, e às vezes quando não consegue fica frustrado, fica decepcionado. Mas às vezes você não parou para ouvir. Quando você para ouvir a voz de Deus, o Senhor faz o caminho ser mais curto e a bênção chegar para o seu presente e você alcançar a promessa de Deus. E a Bíblia diz então que ela vem por detrás e toca na orla do manto de Cristo. Todo mundo prega sobre isso. O manto era uma fita azul amarrada aqui, chamado mitra, e ela descia na ponta da orla do vestido, identificando que era um cidadão celestial, que tinha autoridade, que poderia fazer alguma coisa. E a Bíblia nos conta que quando ela toca na orla do seu manto, Jesus parou. Jesus, quando para, ele olha para os discípulos e diz: quem me tocou? Aí os discípulos pensou que era uma pergunta irônica e disse: Senhor, a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
Levítico capítulo 15, versículo 23, diz que quando a mulher estava com o seu ciclo menstrual, não era ninguém, era imunda. Até na cela que ela montasse no cavalo se tornava imunda. A cama que ela deitava se tornava imunda. O consultório que atendia ela tinha que fechar 7 dias para purificação, se tornava imunda. Mas quando ela toca em Jesus, ela passa de ser ninguém para ser alguém. Quer ser alguém? Fica perto de Jesus. E como que nós aproximamos de Jesus? Através de nós ouvir a palavra do Senhor. Interessante que a carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, o escritor anônimo vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante que João capítulo 1, versículo 37, ele vai dizer: pois para Deus todas as coisas são possíveis. Mas interessante que Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Quando Paulo vai redigir a carta aos Romanos, porque é Terço que escreve, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: ora, de sorte que a fé vem pelo ouvir, pela palavra, não é a palavra, pela palavra de Deus. Preste bem atenção, a palavra fé é uma das palavras mais antigas do Antigo Testamento. A palavra fé do hebraico é emunã, que significa fidelidade. Mas a palavra fé do grego é pitis, que significa confiar e ter convicção. Por isso que o Senhor está dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão, vem do verbo dizer, sinônimo de falar. Então por isso que nós temos que escutar, porque quando nós para ouvir a palavra de Deus, nós criamos fé. E uma pessoa com fé, ele tem fidelidade, ele tem convicção, ele tem confiança no Deus da sua salvação. Quantos estão me entendendo aqui? Levanta a sua mão direita que eu vou profetizar que este mês será o melhor mês da sua vida, porque você vai parar para ouvir mais a voz de Deus, e através da audição Ele vai te dar fé, e através da fé você vai receber o seu milagre. Amém? Interessante que quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela sentiu ser curada, mas não tinha sido curada ainda. Jesus vai e ministra a cura sobre a vida dela, e Jesus libera uma palavra que eu quero liberar para você. Sabe o que Ele vai dizer? Vai em paz, a tua fé te sarou, te salvou, te curou. Olha que é isso, porque ela ouviu Jesus, ela teve fé, e a fé tirou o flagelo de 12 anos. Então se você parar para ouvir coisas que você está lutando há muitos anos, não deu conta de resolver, mas através de você parar um pouquinho e ouvir a voz do seu Deus, as coisas vão transformar e ser moldadas na sua casa, na sua vida, na sua relação, no seu emprego, na sua empresa, no seu ministério. Ouça a voz de Deus nesta manhã, porque Ele está falando com você. Mas o segundo princípio para uma família bem sucedida ou uma vida bem sucedida ainda está na chave A, quando Ele vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Preste bem atenção que o verbo aqui, ele está dizendo para nós que o Senhor está lhe dando uma ordem, e toda ordem tem que ser obedecida. Quando Ele diz: ora, sai-te da casa do teu pai e da tua parentela, o Senhor está dando uma ordem ou um conselho. Preste bem atenção que nesse segundo princípio está dentro da obediência à voz de Deus. Primeiro, temos que parar para ouvir. Segundo, quando ouvimos, nós temos que obedecer. Uma das passagens mais emblemáticas do Novo Testamento é Mateus capítulo 14, o versículo 20, o versículo 21. Jesus, está escrito, e Jesus obrigou os discípulos, e Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco, e o Senhor liberou uma palavra dizendo: atravessa o mar de Genezaré. Esta era a mensagem. Jesus obrigou, eles obedeceram, eles entraram no barco e foram atravessar o mar. Todo mundo conhece a história. Jesus sobe para o monte e começa a pregar, e de repente a Bíblia diz que até a 4ª vigília da noite, eu fiz uma conta,
Os discípulos conheciam do mar, conheciam das águas, os discípulos conheciam de pesca, e a mensagem de Deus era essa: atravessa o mar. Jesus parte para fazer o que tinha que fazer. De repente, eu fiz uma conta aqui, eles remaram de 9 a 10 horas, e a Bíblia diz para nós que quando Jesus vem, encontrou eles no meio do mar, porque a tempestade era ao contrário, o vento era ao contrário. Imagina os discípulos, desde as 6 às 18 horas da tarde, entra no barco para atravessar, atravessaria com vai aparecer para ele. E Deus tem as suas multiformas de aparecimento. Então nesta manhã eu quero profetizar que o Senhor está indo à sua direção. Você que está debaixo da obediência, está passando por vendaval, enfrentando tempestade, mas o Cordeiro está chegando aí para te abençoar. Só quem crê nisso, receba essa palavra. Mas interessante que o terceiro princípio para uma família bem sucedida está no verso 1. O primeiro princípio: ora, o Senhor diz, vem do verbo dizer, que é o sinônimo de falar. O segundo princípio, ele diz, sai-te. O Senhor está dando uma ordem. Aí ele vai dizer na chave B: sai da casa do teu pai e da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Terceiro e último princípio para uma família bem sucedida, sabe o que é? Primeiro, ouvir a voz. Segundo, obedecer a voz. E terceiro, andar na direção da voz de Deus. Todas as pessoas que seguiram a direção de Deus chegaram no lugar que o Senhor prometeu para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós estamos na direção de Deus, cumpre o salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você está na direção de Deus, passa sol, passa chuva, mas o Senhor vai cumprir a promessa na minha e na sua vida. Um dos textos mais emblemáticos da Bíblia sobre direção, eu gosto muito da história de Noé. Gênesis capítulo 6, Deus zanga com a nação, e Deus chama um homem por nome Noé. E Deus vai dizer para Noé: Noé, construa uma arca, porque eu quero salvar você e a sua casa. Eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Noé vai trabalhar na construção da arca de 80 a 90 anos. Ele prega 120, mas a construção é de 80 a 90 anos aproximadamente. Noé constrói a arca. Interessante que quando Noé foi construir a arca, pastor Marco, o Senhor vai dar a medida da arca. Olha que coisa linda. Quando nós estamos na direção de Deus, nós só vai na medida de Deus. Nós só vai aonde o Senhor marca, demarca para nós. Ontem eu disse, não precisa empurrar a porta, a sua senha vai ser chamada, não corta a fila, porque até Satanás, para comparecer na presença de Deus, aguardou na fila. E tem gente que gosta de cortar a fila, não corta não, fica na fila. E vai passar uma dimensão grande para Noé construir. Deus nunca vai confiar coisas grandes a homens meninos, mas Deus confia coisas grandes a menino homens. Tem uma diferença de homem menino e de menino homem. O Senhor chama Noé e vai dizer: Noé, construi uma arca. O comprimento X, a largura Y, a altura B. Você vai pôr 3 repartimentos na arca. Você vai pôr janelas. Você vai pôr uma porta na frente entre você e a sua família. E pega os animais, dos animais um casal e coloca dentro da arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Noé constrói no capítulo 6. No capítulo 7, a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites.
a chuva caiu. Deus abriu a fonte do abismo e a arca começou a navegar. Noé vai ficar dentro da arca de 1 ano, de 10 a 17 dias. Olha que coisa linda. Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que as águas do dilúvio começou a baixar e a arca parou no Monte Ararat, que dá mais de 5.000 metros de altitude. A arca parou no Monte Ararat, no alto. Agora eu estava olhando aqui sobre a direção de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ele está dizendo, ora, o Senhor disse, ele está falando. O Senhor disse, Abraão, sai, ele está dando uma ordem. Aí ele vai dizer, para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dando uma direção. O que eu fico apaixonado na Bíblia, pastor Marcos, sabe o que é? É que Deus manda Noé fazer tudo na arca. Mas a única coisa que Deus tinha que ter mandado Noé fazer na arca, Deus não manda. Numa linguagem náutica, cadê o timão da arca? Cadê o leme da arca? A arca não tem direção, não tem volante, não tem guidão, para você entender melhor. Agora preste bem atenção, Noé entrou na arca e a arca navegou e parou no monte alto de Ararat, monte da consagração, 5.000 pés de altitude. O que eu vejo aqui? O Senhor está dizendo, projeta, sonha, mas a direção é minha. Eu tenho a melhor direção para a sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 19 está escrito, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. João 10:10 ele disse, o ladrão veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Jeremias 33 ele diz, clama-me, respondei-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou irmão, Isaías 40:31 ele disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A direção de Deus é melhor do que a direção do signo, do horóscopo, da cartomante, da cartomancia. A direção de Deus é melhor do que a direção do seu melhor amigo, do amigo íntimo, do seu pai, da sua mãe. A direção de Deus vai te levar para o lugar seguro e o nome de Jesus será glorioso. Eu vou dar a dica, joga o timão fora da sua arca, deixa Deus tomar a direção da sua vida hoje, porque Ele vai guiar a sua vida em 2025 para 2026, e você vai ser abençoado para a glória do nome de Jesus. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Direção de Deus, irmãos. E tem hora que para andar na direção de Deus, se você não obedecer, você não vai andar. Tem hora que para você andar na direção de Deus, se você não ouvir a Deus, você não vai andar. Mas quem ouve, quem obedece, sempre está na direção do Todo-Poderoso. E quando nós estamos na direção de Deus, a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Não saia da direção de Deus por nada. Não deixa ninguém tomar essa direção da sua vida. Porque tem pessoas que dizem assim, não, até um limite eu aceito, mas daqui para frente quem manda sou eu. Está errado. Por quê? Porque Deus tem um comando. Não é como um pregador diz na internet, que o homem está no centro da vontade. Não, é Deus que tem que estar no centro da nossa vontade. É Ele que tem que reinar. É Ele que tem que nos guiar. E tem decisões na nossa vida que nós só vamos conseguir tomar elas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus e quando nós andamos na direção de Deus. Nesta manhã eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Talvez você está com o leme, está com a mão no mancho, talvez você está com a mão no volante, está guiando do jeito que você quer, mas nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para te dizer, deixa Deus tomar o comando da sua vida. Eu vejo as pessoas preocupadas por causa do novo governo, está preocupado com o futuro. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês aqui. A Bíblia manda nós exercer a nossa cidadania, que é o direito de votar, escolher. Mas deixa eu dizer uma coisa, não fica brigando por causa de homens. Isso tudo é passageiro. Romanos capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus. Quem tem medo do futuro por causa do novo governo é porque está visando um futuro sem Deus. É Deus que está no comando, Deus está sentado no trono. Apocalipse capítulo 4, o Senhor diz para João, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer após esta. Está escrito, eis que eu subi e havia uma porta aberta no céu, e o Todo-Poderoso assentado no trono. Se o Senhor está assentado no trono, o trono está ocupado. As coisas saem do meio do seu alcance, mas Deus não perdeu o domínio dela. O Senhor tem o domínio da minha e da sua vida.
Atos capítulo 7, 58, Estevão está tomando pedrada na cabeça, e ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e o Todo-Poderoso assentado no trono. Ei, irmão, o Senhor está assentado no trono. Daqui a pouco, Apocalipse 7, 17 vai cumprir na minha e na sua vida, que o Cordeiro de Deus está sincronizado no meio do trono, e vos apacentará, e guiar para o rio da água da vida, e o Todo-Poderoso enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Anda na direção de Deus. Hoje as pessoas estão com medo, irmão, por causa de muitos que têm fama, que está na internet e todo mundo vê. Até nosso amigo aqui, o Ricardo, sabe, muitos aqui sabem. Está uma briga na internet, irmão, se a gente vai chorar no tribunal de Cristo, vai ter tristeza, né, pastor Marcos? Se a gente não vai ter tristeza. Eles ficam brigando se é 3 deuses ou se é um com a essência dos 3. Eles ficam brigando se a gente vai subir antes da tribulação ou depois da tribulação. Irmão, com coisa que as 70 semanas de Daniel fosse assunto difícil da Bíblia, o livro de Apocalipse fosse difícil. A coisa mais difícil de entender da Bíblia, pastor Marcos Sérgio, é Romanos 5 e 8. Estando nós no deleito de pecado, o Senhor nos escolheu. A coisa mais difícil de entender da Bíblia é Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo diz: o que prove a Deus ter me separado desde o ventre da minha mãe. O cabra era assassino e já estava sido separado por Deus. Assunto difícil de entender da Bíblia é João 15, 16. Não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Assunto difícil de entender da Bíblia é Jeremias 1 e 5. Antes que eu entrasse no ventre da minha mãe, se fecundasse, criasse espírito, alma e corpo, o Senhor me chamou, me separou e me deu para as nações. Queridão, você não deve folha de couve para ninguém. Quem te escolheu foi Deus. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. A gente tem uma bobeira, irmão, e a gente tem que parar com isso. Talvez a gente disse: esse aqui é meu filho na fé. Filho na fé o quê? Quem morreu na cruz foi Cristo, quem ressuscitou foi Cristo. Você está aqui porque na sexta-feira a morte matou Jesus, mas no domingo Jesus matou a morte e está vivo para todo sempre e te escolheu. Fique de pé adorando ao Senhor. Ele te escolheu. 2019 chegou o Covid. Lucas 21, angústia das nações, cumpriu a Bíblia. Mas quantos aqui perderam ente querido, amigo, conhecido, lá no Pará, lá no Mato Grosso, na Amazonas? Pessoas, centenas, dezenas de pessoas morreram porque faltou o oxigênio. O Covid de 2023 foi embora, ninguém mais lembra. De lá para cá, quantos mil cubos de oxigênio você está respirando? 0,800, não paga nada. Mas teve um dia que estava com falta. Sabe o que é isso? É porque Deus te escolheu para fazer algo. Então não para de ouvir a voz de Deus, não para de obedecer a voz de Deus, e não para de andar na direção de Deus. Ainda não acabou o teu tempo. Jó capítulo 14, versículo 5 está escrito: os seus dias, os seus meses foram estabelecidos por Deus, e ninguém pode acrescentar 1 milésimo de segundo após ele. Tudo está determinado por Deus. Então, se você está respirando esse oxigênio 0,800, você pode glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para você fazer. Receba esta palavra de Deus para a sua vida. Uma família bem-sucedida tem que ouvir a voz, tem que obedecer a voz e tem que andar na direção da voz de Deus. Faça isso. 2025 para 2026 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Receba isso, o Senhor está no controle. Pai de bondade, Deus de amor, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã, este culto da família. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela vida do pastor Marcos Sérgio, da sua esposa, sua família. Te louvo, Senhor, te agradeço pela vida do pastor Ricardo, sua casa, sua família. Eu te agradeço pela vida de todos os irmãos que vieram aqui nesta manhã, tão maravilhosa. Que esta palavra possa fluir efeito no coração deste homem e desta mulher. Não deixa nós ouvir a voz estranha, não deixa nós obedecer a nossa carne, não deixa nós andar na direção desses internautas. Que nós possamos passar a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus,
Deus e andar na direção do Todo-Poderoso, porque o que o Senhor tem para a nossa vida é coisa grande. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Quem tem braço faz assim, ó. Agora fecha. Um abraço meu para todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Pastor, muito obrigado.